Você não descobre se uma pessoa é verdadeiramente confiável observando somente o que ela diz, mas sim observando as atitudes dela, observando como ela lida com os limites, como ela lida quando é desagradada, como ela lida com o tempo dela, com pessoas que estão ao seu redor. E é por isso que eu separei 7 critérios para você observar bem se uma pessoa é verdadeiramente confiável. O primeiro critério extremamente importante é você observar como essa pessoa lida com pequenos poderes. Você já deve ter ouvido aquela frase que diz mais ou menos assim: quer conhecer uma pessoa de verdade? Dê poder a ela. Quer conhecer o caráter de uma pessoa? Dê poder a ela. E aí você observa como ela trata pessoas que não podem oferecer nada em troca para ela. Então é muito comum a gente ver pessoas que às vezes têm uma certa arrogância de tratarem funcionários, pessoas da limpeza ou um atendente, alguém que de certa forma ela não precisa dessa validação, ela se sente superior a essa pessoa. E é aí que você observa se essa pessoa é verdadeiramente confiável. Porque existem pessoas que camuflam isso muito bem. Parecem ser super humildes, simpáticas, mas nos bastidores ou quando vai ver no dia a dia são rudes, são grosseiras, principalmente com pessoas que ela acredita que não podem trazer nenhum benefício direto para ela. Sabe aquelas pessoas que são extremamente sedutoras, manipuladoras com pessoas importantes? Se aquela pessoa tem um poder aquisitivo maior ou se aquela pessoa tem um cargo que pode trazer um benefício para ela, um cargo de chefia, de liderança, essa pessoa, ela é envolvente, ela sabe jogar o jogo da política, podemos dizer assim, mas quando a gente fala de pessoas comuns, de pessoas que ela não sente que estão no mesmo nível dela, ela é grossa, ela é arrogante. E aí você percebe se essa pessoa é verdadeiramente educada ou ela só faz isso, ou ela só é educada quando há plateia ou há algum tipo de vantagem. O segundo critério para você observar é como essa pessoa lida em relação a segredos que não afetam diretamente a vida dela. Sabe aqueles segredos bem cabeludos mesmo, sabe? Não é só o fato de espalhar a fofoca, porque eu já falei sobre isso aqui no canal, da gente ter cuidado com os fofoqueiros também de plantão. Porque o que a gente pensa? Se a pessoa está fazendo uma fofoca, ela vai falar da sua vida também em algum momento. Basta você virar as costas, basta você dar a primeira oportunidade que ela vai falar mal de você, isso é um fato. Não precisa nem ter dúvidas sobre isso, porque o fofoqueiro ele gosta de falar, seja de qualquer pessoa. Você percebe se ela é realmente confiável, se ela prefere o silêncio do que falar algo que não diz respeito à vida dela ou que não diz respeito à intimidade dela, entende? Porque como que você vai saber se essa pessoa é realmente confiável se essa pessoa a qualquer momento ela desabafa sobre o outro ou ela conta coisas muito íntimas do outro para pessoas que não tem nada a ver? Terceiro critério para você identificar se uma pessoa é verdadeiramente confiável é se ela tem a capacidade de sentir culpa genuína. E aqui não é aquela pessoa que se vitimiza, aquela pessoa que sofre, não nesse sentido, mas é aquela pessoa que ela tem um desconforto interno quando ela percebe que ela errou. Porque todos nós somos passíveis de erros. Não estamos falando aqui de pessoas perfeitas. Eu não sou perfeita, você não é perfeito, você que está me assistindo. Então, todo mundo, a gente está aqui evoluindo, está nessa jornada. Então, a gente vai dar um deslize, espero que vez ou outra, aí a gente tenta corrigir, a gente tenta ajustar. E é assim a vida. Agora, quando você erra, ou quando essa pessoa erra, ela sente desconforto, ela percebe que ela errou, ou ela justifica jogando o erro dela no outro, ah, mas fiz isso porque fulano mereceu. Ou ela justifica com o passado dela, ou ela se vitimiza, ou ela, sabe, sempre a culpa é do mundo, é dos outros, nunca dela. É o alecrim dourado que assim, perfeita. Ou diz, ah, mas eu fiz isso por você, ela tenta jogar para você a culpa. Ela erra,
mas ela não tem essa consciência. E, além do que, se ela tem essa consciência, ela não percebe que isso foi ruim. Ela fez porque precisou. Ela fez porque tinha que fazer, ou porque foi a situação, foi um deslize, ai, foi uma falha, ai, como sou vítima. Então, cuidado. E aí entra a questão da pessoa ter a capacidade também de pedir desculpas, de pedir perdão, de reconhecer o erro, de entender que ela de repente precisa de ajuda para tentar melhorar, para não cair no mesmo erro. Então é aquilo que eu disse, todos nós estamos propensos a errar em alguma coisa. Agora, a gente vai continuar insistindo no erro e jogando a culpa para algo externo e nunca assumindo que a responsabilidade é nossa? O quarto critério é a coerência entre os micro-hábitos e os grandes discursos. É bem aquela frase de faça o que eu faço e não o que eu falo, ou o contrário. Ou seja, não é o que você fala, é o que você faz, muito mais do que o que você fala é o que você faz. Porque você percebe essa incoerência ou a coerência. Porque não adianta nada a gente falar uma coisa e agir de forma contrária a isso. E claro, volto a dizer, não somos santos, não somos perfeitos, estamos nessa jornada. Então, de nada adianta eu falar de lealdade, falar de fidelidade e agir o contrário disso. De nada adianta falar de espiritualidade, de Deus, de ser uma pessoa melhor e nos bastidores humilhar as outras pessoas, menosprezar as outras pessoas. Não adianta nada falar de respeito e não ser uma pessoa respeitosa, não respeitar os outros, não respeitar os limites dos outros. Então você começa a perceber se é coerente. Então isso você descobre também se é uma pessoa confiável ou não. Essa pessoa ela é coerente naquilo que ela fala no palco ali para todo mundo ver? E nos bastidores, no dia a dia, como que é? Por isso é tão difícil, sabe aquela ideia do profeta não tem honra na própria casa? Tem os ditados populares também, casa de ferreiro, espeto de pau. Por quê? Porque em casa, quando você pode ser quem você realmente é, às vezes você não consegue manter a coerência que você tem fora, o discurso que você tem fora. Porque em casa você tira todas as máscaras. É muito comum observar pais, mães, e às vezes o filho não consegue entender porque fora de casa o pai, a mãe tem um discurso e em casa tem outro. Em casa, essa criança, esse adolescente percebe de outra forma esses pais. Então, é muito importante a gente também se observar o tempo inteiro. Será que eu estou sendo coerente? Mais do que a gente entender se o outro é ou não, toda vez que eu faço esse tipo de vídeo para a gente observar e tomar cuidado com o outro, lembre-se que isso também a gente olha para dentro da gente mesmo. É que quando eu falo isso, não chama tanto atenção, a gente prefere sempre colocar para o outro. Mas é sempre muito importante a gente puxar a responsabilidade para a gente também e perceber se a gente tem sido esse tipo de pessoa, para que a gente possa melhorar a cada dia. Porque conforme a gente avança, conforme a gente melhora, a gente também vai se conectando com pessoas nessa mesma frequência. A gente vai encontrar no meio do caminho. Parece que às vezes não, parece que a gente vai ficar sozinho. Mas é o contrário. A gente vai encontrar, sim, pessoas que estão conectadas, que também querem o mesmo, porque é a lei natural da vida. Semelhante atrai semelhante, então pensa nisso. Então, quando a gente pensa nesses critérios, esses microatos, eles revelam como que é o sistema operacional dessa pessoa. Tem até uma música que diz assim: o que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou seja, repare até a sua própria atitude e a do outro. Será que ele é honesto realmente quando ninguém vê? Será que ele devolve o troco errado? Será que ele não joga lixo na rua quando ninguém vê? Será que ele está sendo coerente? Então perceba esses detalhes, porque nesses microatos, nesses microcomportamentos, a gente consegue entender todo o sistema operacional daquela pessoa, inclusive do nosso. O quinto critério para você prestar atenção se uma pessoa é verdadeiramente confiável é como ela lida com a verdade quando essa verdade gera desconforto, quando essa verdade não é conveniente. Porque uma coisa, todo mundo diz assim, eu gosto da verdade, mas é muito fácil a gente falar a verdade
quando é conveniente, quando é algo sério, quando... Agora, o ponto é quando essa verdade gera desconforto, ela traz prejuízo. Agora, quando aquela verdade desmorona toda aquela imagem que ela criou, aí já é complicado. Então, uma pessoa que ela não é confiável, você vai reparar, ela vai omitir informações que podem ser críticas, ela vai trazer meia verdade, ela muda a versão da história conforme o público. Então, de repente, para um tipo de pessoa, ela vai falar uma versão, para outra ela vai usar outra. Então, perceba se essa pessoa, ela usa a verdade para construir laços de verdadeira confiança ou ela usa para poder controlar as narrativas, para poder favorecer ela de alguma forma. Então, uma pessoa confiável, ela vai demorar mais para falar, ela vai pensar mais naquilo que ela vai dizer. O sexto critério é pensar se essa pessoa ela é emocionalmente mais estável. Por quê? Se ela tem uma instabilidade muito grande, no primeiro momento ela pode explodir e ela pode jogar, sabe quando falam jogar merda no ventilador? Bem isso, não é uma frase muito bonita de ser dita, mas é isso. A pessoa vai jogar tudo, ela explode, ela fala além do que ela devia. Então, ela pode até ter boas intenções, mas não é uma pessoa confiável nesse sentido para você poder, de repente, contar certas coisas da sua vida, porque ela não vai ser emocionalmente segura. No primeiro momento ela desaba, no primeiro momento ela fala o que não deveria, ela fala pelos cotovelos. E às vezes não é por mal, é que a pessoa não consegue mesmo controlar. Então, a gente tem que entender, tá? Uma pessoa confiável, ela consegue discordar sem destruir o outro, sem desmerecer o outro. Isso também é um ponto bem importante. Será que ela sente raiva, mas ela consegue controlar essa raiva, ela consegue canalizar essa raiva, ou ela se torna uma pessoa cruel, uma pessoa que vai até o fim com aquilo? Então também é um ponto importante para você entender se essa pessoa é realmente confiável. E essa pessoa, você consegue conversar com ela depois de um conflito, depois de uma briga, sem que ela fique te punindo emocionalmente, sem que ela fique te alfinetando depois daquilo? Que ela consiga ir equilibrando as emoções dela e entenda que ela também passou do ponto. Porque se é uma pessoa que está sempre falando asneiras por aí, e depois ela fala, eu tava de cabeça quente, não sei o que, desculpa, essa pessoa não é tão confiável assim, porque na primeira oportunidade, como eu disse, ela explode, joga tudo no ventilador. E o sétimo critério para você observar se uma pessoa é verdadeiramente confiável é como ela lida com o seu crescimento. Falo muito sobre isso aqui no canal, principalmente quando a gente pensa em pessoas que invejam o outro, que criam essa competição, porque uma pessoa verdadeiramente confiável, ela não precisa te desmerecer, ela não precisa se sentir superior a você, ela não se sente menor. Porque ela também não precisa que você esteja menor que ela para que ela se sinta maior, se sinta poderosa, se sinta importante. Então essa pessoa, quando ela é confiável, ela te apoia quando você cresce, ela se sente feliz pela sua conquista, pela sua realização e, se preciso for, ela também aponta alguns pontos para você crescer. Se ela vê que você está errando, que você está perdendo alguma coisa, ela também traz pontos para que você possa corrigir, para que você possa adaptar. Mas não de uma forma para te desmerecer, para falar, olha como você está errado, mas não, para que você melhore, para que você progrida, como um treinador mesmo, ou como um pai e mãe deveriam fazer na prática, no melhor dos mundos, essa orientação, porque o que é uma mãe e um pai saudáveis, emocionalmente saudáveis querem, é que os filhos evoluam, que os filhos acertem. Então, quando um pai ou uma mãe corrige o filho, o que se espera é que seja para o crescimento, seja para o avanço desse filho. Então, perceba se é aquele tipo de pessoa que fica brincando, sabe, diminuindo os seus sonhos. Na brincadeira, essa pessoa não é confiável. Essa pessoa, ela tem inveja de algum ponto, ela tem uma questão com a autoestima dela, ela não se sente merecedora. Então ela precisa rebaixar alguém, ela precisa te diminuir. Esse vídeo é um convite para que você fique mais atento
com as pessoas que você compartilha as suas dores, as suas vitórias, para que você encontre pessoas verdadeiramente confiáveis na sua jornada, no seu caminho, e para que você também se torne essa pessoa confiável, para que você também atraia pessoas assim para a sua vida. Comenta aqui se você chegou até o final, confiável, que eu vou saber que você assistiu até o fim. Deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e comenta aqui se tem mais alguma característica que você presta atenção para identificar se uma pessoa é verdadeiramente confiável.